Olá, amados, sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa célula em família. Você é nosso convidado toda semana a fazer estudo da Epístola aos Gálatas. Nós já passamos por 2 lições e eu quero te convidar nesta lição a tratar sobre o título Pela Fé, o Espírito. Nós vimos que o apóstolo Paulo, na primeira lição, ele defendeu o seu ministério contra acusações dos judaizantes, que diziam que ele não era um apóstolo de verdade, por não ter andado ou caminhado fisicamente com o Senhor. O apóstolo São Paulo faz uma explanação clara de como foi a sua conversão, de como foi os passos da sua fé e de como ele começou a anunciar o Evangelho em outros lugares e só depois teve contato com os apóstolos que estiveram na presença do Senhor. Ainda assim, tais apóstolos nada lhe acrescentaram. Esse foi o primeiro ponto e logo ele chama a atenção dos Gálatas para que eles não se amoldem às circunstâncias presentes. Os Gálatas estavam voltando, depois de uma experiência de fé, depois de uma conversão, eles estavam sendo convencidos a voltar aos ritos próprios da lei. Então o apóstolo Paulo ele faz o esclarecimento de que o rito da lei não salva, que a lei foi o nosso aio, ou seja, foi o aio dos judeus, do povo daquela época, que a lei mostrou que todo homem é pecador, que a lei mostrou que existe a necessidade de redenção, de que todos somos pecadores, mas que ela em si não salva e as práticas desses ritos em si não salvam. Então ele faz essa defesa e faz também esse chamado, de não nos amoldarmos à velha religião, a velhos hábitos, a velhos ritos religiosos que em si não nos levam a nada. Nesta oportunidade, nós seguimos neste estudo e nós vamos ver pela fé o Espírito. Para isso, você vai acompanhar comigo a leitura do livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Este texto, ele é o ponto central dessa epístola e o ponto central desta mensagem que o apóstolo Paulo trata com os Gálatas. Pessoas que tinham começado na fé, pessoas que não necessariamente eram judeus de origem. Lembre-se que a igreja na Galácia era formada por gentios, a região, ela era o resultado de uma migração de celtas com mistura de outros povos. Eles não eram necessariamente judeus, eles não começaram pela lei, ainda que todo aquele que tivesse começado pela lei deveria chegar a Cristo, pois a lei aponta para Cristo, mas eles não tinham começado pela lei, eles tinham começado por Cristo, eles tinham começado pela fé. Mas naquele ponto da história, eles estavam voltando para a lei, estavam sendo convencidos de praticar a lei para acrescentar algo à cruz de Cristo. Então eles estavam convencidos a regredir na sua fé e se esqueceram de algo muito importante: o Espírito Santo e as maravilhas que são obradas no nosso meio pelo mesmo Espírito é resultado da fé na pregação da cruz. A cruz, mensagem central do apóstolo Paulo e mensagem central de todo cristão. Paulo insiste nisso. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando ele fala de maravilhas, ele esclarece coisas maravilhosas, milagres. A igreja do Novo Testamento, ela foi uma igreja marcada por
milagres, por maravilhas, por manifestações do Espírito Santo. Não, e o apóstolo chama a atenção, olha, tudo isso, essa vida espiritual, essa vida de maravilhas, essa vida de milagres, os apóstolos andavam, doentes eram curados, mortos eram ressuscitados, coisas milagrosas aconteciam, e Paulo chama a atenção, vocês estão deixando essa vida foi dada por quem? Pela pregação da lei ou pela pregação da fé? Pela prática da lei, melhor colocado, ou pela pregação da fé? As pessoas saíram da pregação da fé para voltar à prática da lei, saíram da pregação que dava vida, não? O Espírito Santo, os milagres vieram por essa pregação que o apóstolo Paulo falava, mas eles estavam saindo dessa vida espiritual fervorosa para fazer práticas e ritos da lei. Não? Amado, a sua vida espiritual, a sua experiência com Jesus, os milagres que você já presenciou, o batismo no Espírito Santo, eles foram concedidos a você, igreja, pela pregação da fé, pela cruz do nosso Senhor Jesus, pelo sacrifício, toda a cura física, toda a cura emocional, como disse o profeta Isaías, sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Isaías ele tem um relato longo e ele fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Todo milagre, toda boa vida espiritual, todo o acontecimento maravilhoso no Evangelho nos foi anunciado através da cruz de Cristo. O Espírito Santo nos foi concedido através da cruz de Cristo, anunciado a nós pela pregação da fé. Como poderíamos nós voltar a ritos de lei? Como poderíamos nós encher a nossa vida de religiosidade, coisas que em si não têm essência, mas é uma tendência, lamentavelmente, é uma tendência histórica da igreja. Começa na cruz, depois passa por uma experiência com Jesus, batismo no Espírito Santo, cura milagrosa, falar em línguas, e depois de um tempo, talvez pela falta de prática de vida espiritual, as pessoas começam a colocar ritos religiosos, coisas que fazem parte da religião, achando que aquilo vai preservar a experiência com Jesus. Isso foi no começo da igreja cristã. Você vê no livro de Gálatas, igreja primitiva, já começaram ritos religiosos. Depois houve a igreja medieval, a partir de Constantino, a partir do ano 313, a igreja, chegando à idade medieval, ela já era uma igreja cheia de ritos, cheia de práticas, cheia de coisas. Já não havia mais aquele contato com Deus, aquele contato com Cristo. Eram santos, eram imagens, eram hábitos para que o homem pudesse se aproximar de Deus. A fulano leva a Deus. E a igreja evangélica, muitas vezes, ela acaba passando por esse mesmo processo. Não, conhece a Jesus, tem uma experiência impressionante, depois começa a colocar ritos, práticas que não estão na cruz. Que não estão na cruz. A chamada do apóstolo São Paulo é isso. Não, a cruz é suficiente. O Espírito Santo e os milagres de Deus para nossas vidas nos foram concedidos pela cruz. E você, meu amado, como está a sua vida espiritual? Eu vou ler uma parte do texto. E a esse ponto é que precisamos nos dirigir. Até hoje, fora da pregação da fé, nenhum rito, religião ou mensagem nos deu uma vida intensa com o Espírito Santo. Com a pregação, como a pregação da fé em Jesus nos tem dado. Você deixaria toda a sua vida espiritual e suas experiências com Cristo somente para voltar a praticar atos de religião que não nos levam a nenhum lugar? Não. Você deixaria a experiência do seu batismo com o Espírito Santo? A experiência de uma cura milagrosa que você viu, vivenciou ou experimentou em você e em sua família? A experiência de ouvir a voz do Espírito Santo, lendo a Bíblia, durante as suas orações? A experiência do exercício de algum dom? Você deixaria tudo isso para atos religiosos? Compartilha na sua célula em família. Como está a sua vida espiritual? Se você tem conseguido manter uma vida espiritual intensa, fundamentada unicamente na cruz, compartilha com seus irmãos como você tem feito.
como você tem vivido a sua vida espiritual, para que ela seja uma vida espiritual intensa. Se você não tem conseguido manter essa vida espiritual intensa, compartilha com seus irmãos e vamos orar uns pelos outros, porque em Jesus nós temos uma novidade de vida constante. Jesus foi claro: eu vim para que tenhamos vida, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Compartilha na sua célula, ora um pelo outro e que Deus abençoe grandemente a nossa célula em família, em nome de Jesus.